Como encarar o novo? Como enfrentar o medo? A designer de interiores e empresária Carolina Lage descobriu o caminho da coragem. Como ela viveu a realidade de ser forte e corajosa é o que você vai ver no programa Você é um Bom Motivo para Viver a partir de agora. Seja forte e corajoso, não temas e nem desanime. Essa é uma ordem de Deus para mim e para você. Mas como? Como ter coragem diante das dificuldades? Como encarar o medo? Como experimentar o novo? É sobre isso que você vai conversar e ouvir de nós aqui no programa Você é um Bom Motivo hoje. Eu já estou aqui com o Guilherme Fenelon, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Thalita, pelo convite. Terapeuta ocupacional e parceiro aqui do nosso programa, Dr. Lucas Farnese. Obrigado pelo convite, Thalita. Seja bem-vindo mais uma vez também ao nosso programa. Muito obrigado. E vocês se reconhecem pessoas corajosas? Como é que é isso? Conta pra mim. Todo dia. Todo dia? Todo dia tem que ter coragem. Todo dia. Mas já teve uma fase que você não foi tão corajoso? Com certeza, né? Acho que não tem ninguém que a gente possa ter o privilégio de dizer que não teve aí uma fase que você ficou mais acovardado perante os enfrentamentos necessários para a vida. A sua profissão já te intimidou alguma vez? Muito, principalmente no início da carreira, né? Nossa profissão é uma profissão que tem um resultado que é muito mensurável na subjetividade. Então, não é uma coisa que você vai lá, faz um investimento, você tem um retorno, tem uma coisa métrica, não é um produto que você vende, né? Qual que é o resultado, né, dentro de um processo terapêutico como profissional, na relação de ajuda? E como é que você mede isso? Então, gera muita insegurança no início. E dependendo né? do perfil comportamental também da pessoa, ela fica insegura se você está dando o resultado que ela precisa. Até a gente assumir mesmo esse lugar nosso de segurança, né, de ser bom profissional, de continuar estudando, de ter coragem para estudar, de continuar enfrentando. São fases boas. E você, doutor Lucas? Mesma coisa, começo de carreira é sempre meio tenso, né? E a gente vai exercitando essa questão de coragem. Coragem é um negócio que a gente vai... Não é nem tanto questão se eu tenho ou não tenho, quanto, né? A gente está sempre aumentando os nossos desafios, né? Acho que quando a gente acha que a gente está pronto, tá, beleza, agora estou resolvido, vem um desafio maior, né? E a gente vai progredindo em coragem, em fé, em força, em tudo. Né? E já tem quantos anos que você atende em consultório psiquiátrico? Tem 11 anos. 11 anos. Consultório 11 anos. 11 anos. Já pegou vários tipos de histórias, de assuntos, de experiências? Vários. Às vezes as pessoas falam, nossa, eu vou te contar um negócio que eu falei, olha, a chance de eu já ter ouvido algo parecido é muito grande, então pode ficar tranquilo, pode contar tranquilo, não tem nada que... Hoje não tem nada que assusta mais. E né? isso dá mais coragem para poder dar um diagnóstico, né? Com certeza. A experiência. Com certeza. E hoje nós vamos ouvir a experiência da empresária, designer de interiores, Carolina Lage, que vai contar um pouquinho da história dela, de perdas, de ganhos, de recomeço, de novidade e que com certeza vai poder me inspirar e te inspirar a recomeçar e viver o novo com coragem. Vamos ver? Eu saí do interior, eu tinha por volta de 18, 19 anos de idade. Aquela menina do interior mesmo, que nunca tinha pegado nenhum ônibus. Então, passou bastante aperto numa cidade grande, né? Mas eu tinha muitos sonhos, né? Queria conquistar muitas coisas. Então, vim na cara e na coragem, né? Com o apoio dos pais, claro, da família. Eu vim com muito medo, né? Mas, assim, eu enfrentava o medo, assim. Ainda não era convertida, ainda não tinha conhecido, né, assim, Jesus verdadeiramente. Mas eu creio que desde aquela época o Espírito Santo me direcionava e me dava a coragem que eu precisava ter para enfrentar o meu medo. Porque a gente tem medo, a gente sempre vai ter. Tudo que é novo na vida da gente gera um medo na gente, né? Uma ansiedade de não saber o que vai acontecer. Mas a gente, com fé, a gente enfrenta o medo. Eu enfrentei o medo, eu vim para Belo Horizonte, me formei, comecei trabalhando em outros escritórios de arquitetura. Natália, compartilhando um pouquinho da experiência dela, e eu que vim também do interior, que
tem essa experiência, né, de às vezes você tem que lidar com muitas mudanças, especialmente ali naquela fase da adolescência para a juventude e época de faculdade, aquela coisa toda. Então, quanto mais novidade para você poder encarar, para você poder lidar, maior ainda o desafio. E como lidar realmente com as coisas novas? Porque só para de acontecer coisa nova ou de recomeçar algum ciclo na vida da gente se a gente morreu, né? Então, se a gente está vivo, a gente vai constantemente viver uma mudança, viver, né? Até na blusa dela ali, tá ali, vamos mudar. Então, é isso, é realmente a gente se abrir para isso. Como fazer isso? Sim, a gente tem que aceitar essas novidades, aceitar essas mudanças, desapegar um pouco daquilo que a gente está acostumado, né? Sair daquela comodidade. Aceitar que a novidade às vezes vai dar meio errado, né? A gente, aquele pensamento positivo, assim, olha, vai dar tudo certo. Não, vai dar um pouquinho errado, né? Antes de dar bom, vai dar muito ruim. Vai dar problema, você vai fazer uma escolha, porque a gente ainda não está pronto para ser aquilo que a gente quer, né? A gente ainda não está plenamente capacitado. Desde o processo de capacitação a gente tenta uma coisa, né? A gente sonha, não vai dar certo. Então a gente vai aceitando, vai pedindo ajuda, vai entendendo que a gente tem uma limitação, que a gente ainda não está 100% pronto para aquilo, que a gente está em fase de formação, né? Assim que a gente tem que encarar a vida, né? A gente não está pronto ainda para ser aquela pessoa ainda que a gente quer ser. A gente está em construção, né? E toda novidade ela carrega um pouco disso. E algumas pessoas têm maior dificuldade de lidar com a mudança ainda, né? Às vezes tem a ver com o perfil, né? O jeito mesmo de ser da pessoa. Às vezes ela é uma pessoa mais de analisar as coisas, ela gosta daquela, tudo ali certinho, igual todo dia. Aí tem gente que também já muda o tempo todo, aí já mata os organizados demais, os analíticos demais, os conformes demais, tira do sério por gostar tanto de mudança. Como que é isso? Às vezes eles casam, né? Às vezes, normalmente... Acontece deles casarem. Normalmente eles casam. Aí, né? Com muita frequência. O perfil completamente diferente do outro. Thalita, isso é muito bacana, é muito legal ouvir. Algumas pessoas têm desafios realmente maiores do que os outros. É tão bacana ouvir uma pessoa dizer da coragem, de enfrentamento do medo, vem do interior. Imagina, né? Quando você sai de uma realidade que você foi... que cresceu dentro de um ambiente de tanta segurança e se lança diante do mundo, todo o ambiente de segurança que você tinha, você abandonou. Você fez uma escolha, mas essa escolha é pautada por algo que você deseja de ambição. Você tem uma opção de uma coisa nova, uma coisa diferente. O problema é que está sendo vendido para a gente uma coisa muito ilusória, que é a ausência da transpiração. Vai dar errado, vai dar muito errado muitas vezes, né? A gente vai ter que passar por estruturas de erros enormes até a gente conseguir fazer alguns acertos na vida. Né? A gente fica brincando muitas vezes que é bom uma dose de um coaching desmotivacional no meio de tanta coisa motivacional que acaba com a vida da gente, porque você fica numa expectativa de um sucesso, quase que uma obrigação de dar certo. Não vai dar certo, né? A maioria das vezes dá errado até a gente aprender aquilo com muita propriedade e em alguns momentos a gente ganhar o status de ir acertando, né? E isso, o enfrentamento do medo vai sendo concomitante, é conjunto. Uma boa dose de medo é absolutamente essencial para a nossa vida, porque o medo é protetivo. Imagina se a gente não tivesse medo, se lançasse com ousadia para tudo, a gente ia errar muito e quebrar muito mais a cara, né? E é interessante também, que você falou da dose desmotivacional, né? É porque é ótimo a gente viver motivado. É muito bom, mas a gente não está motivado o tempo todo. Alguma coisa acontece e ali você se perde ali naquele processo. Eu vejo que a grande chave de lidar com essas mudanças, com essas coisas que a gente não está ali dentro do nosso planejamento, que acontece com a gente, é você se manter disciplinado, é você se manter focado, mesmo sem motivação nenhuma, mesmo sem ganho nenhum, mesmo sem resultado aparente nenhum ali, né? Então, vamos ouvir um pouquinho mais da história da Carolina, para a gente poder interpretar aqui um pouquinho como que foi bem desmotivador alguns períodos que ela passou na vida dela. Vamos ver. E aí, orando, uma vez eu passando na avenida onde tinha o meu prédio lá, o escritório que eu trabalhava, eu vi uma faixa no restaurante, passa-se o ponto. E eu me lembro que naquele momento, dentro do carro, eu já agradeci a Deus. A minha oração, sozinha ali naquele momento, ao ver pela primeira vez aquela faixa do outro lado dela, era: obrigado, Senhor, valeu a pena ter esperado.
porque era no lugar certo, né? Ali debaixo do meu trabalho. Então eu já só agradeci. E com isso conseguimos, né? Ele veio do Rio para Belo Horizonte. Antes disso nós nos casamos, já há muitos anos de namoro, vamos casar e Deus encaminha. Nós já estávamos há 1 ano e meio casados, ele vindo e voltando do Rio todo final de semana. Ele vinha na sexta, voltava na segunda. Até que apareceu, né, o restaurante, Deus abriu as portas e ele veio. E a gente ficou mais de 10 anos ali no restaurante. Eu acordava de madrugada, a gente acordava muito cedo, que também servia café. Eu ia com ele para lá, ajudava ele na cozinha, nos bastidores, que eu não era de ficar em caixa, essas coisas, nunca gostei dessa parte. Ficava lá na cozinha ajudando. E quando dava a hora do almoço, que passava o movimento do restaurante, eu corria em casa, tomava banho, aí eu ia para o escritório para fazer a parte, né, de projetos de interiores. Pouco antes da pandemia, a situação econômica do país já não estava grandes coisas, né? A gente já vinha assim sustentando e lutando para manter aquilo de todas as formas. Era uma área muito comercial, muitas empresas saíram da Redondeza, foram para outros lugares e o movimento foi caindo. E a gente tentou de tudo para salvar, né? Tudo que a gente tinha, tudo que estava em nossas mãos, a gente tentou fazer. E aí, com a pandemia, as coisas se agravaram e aí, realmente, os clientes foram embora e aí nós tivemos que fechar as portas. Nós conseguimos vender o restaurante, né? Aquele dinheiro ali foi o que a gente conseguiu para poder finalizar, pagar funcionários, todas as despesas, não ficar, né, ali devendo ninguém, fazendo tudo corretamente mesmo, dentro da lei, graças a Deus, né? Deus proveu isso, nós somos gratos a Deus por todo o tempo que nós passamos lá, foram 10 anos, acho que foi mais ou menos isso. E Deus foi muito bom conosco lá, foi além do que a gente imaginava. Olha para você ver quantas mudanças, né? Porque da área de design de interiores para trabalhar no restaurante com o marido e metade do dia, você viu ela falando, eu começava cedo e metade do dia ela lá no restaurante, a outra metade ela focada nos projetos de design de interiores, que ela já é a área de atuação profissional dela, aí fica 10 anos nesse negócio. Muda tudo em função, né, econômica, pandemia e tudo mais, ou seja, mais um outro processo de mudança. A vida é mesmo muito dinâmica, né? A vida é muito dinâmica e essas mudanças vão ocorrer sempre com a gente só não sabe quando, Thalita. Essa que é a nossa clareza. Quanto mais consciência eu tiver disso, mais eu dou conta de viver os processos de mudanças quando elas acontecerem. Eu preciso de ter a convicção de que eu não vou ter uma vida linear. Não vou. É claro que dá para a gente poder agir de forma preventiva? Sim, é possível a gente ter uma capacidade preventiva de ser um pouco proativo com relação a me precaver de algumas coisas que podem acontecer no futuro. Mas isso não significa que eu sei o que vai acontecer. Eu posso ter uma esperança de que vai acontecer uma coisa de uma forma, ela acontece de outra. Mas normalmente é assim. Que normalmente acontece. A gente, né, tem que se reprogramar o tempo todo. Né? Mas quando a gente cria, claro, a gente pensa num ambiente interno mais estável, eu vou criando um pouco mais de possibilidade de enfrentamentos de crises na nossa própria vida. Então, é claro aquilo que a gente fala aqui quantas e quantas vezes, né? Buscar ter a questão de uma maturidade com relação a nossas questões emocionais, de praticar uma atividade, de manter nossa espiritualidade de uma forma mais saudável possível, manter amizade, né? Ciclos de amizade saudáveis. Isso tudo, na hora das mudanças acontecerem, são recursos que eu vou lançar à mão. Vai funcionar sempre? Não, não vai funcionar sempre, não. De vez em quando eu vou ter crise, vou cair, e aí eu vou ter que usar todos os recursos para reerguer, para levantar. Essa situação que ela viveu, por exemplo, é o retrato de quantas pessoas que a gente conhece que sofreram muito nessa questão da pandemia, não só na questão da sua saúde orgânica, mas sofreu porque quebrou, porque perdeu dinheiro, porque faliu, porque tinha um negócio que dependia de pessoas, como era o negócio deles, e da noite para o dia, literalmente em meses. Perdeu tudo, perdeu tudo. Ela ainda teve a graça de conseguir pagar funcionário. Teve gente que nem isso.
né? Não deu conta, assim, foi a bancarrota mesmo, teve ali todo um processo de lidar com isso e tem ainda uma ressaca desse processo, né? Até hoje, mesmo tendo passado aí 2 anos desse processo, a gente não está vivendo ainda ressacas desse momento que a gente viveu. E muitas perdas também de pessoas que desistiram mesmo da vida em função de toda essa desordem causada por questões financeiras e uma questão global, como nós vivemos. Então, a mensagem de hoje é para realmente trazer uma esperança de que sim, você pode recomeçar, você pode se reorganizar, primeiro de dentro e depois o seu entorno, né? Vamos conferir um pouquinho mais da história da Carolina. Era um medo, né? O medo que a gente tem já com família, né? Com os filhos. Acho que é a primeira coisa que a gente pensa, e agora, né? Como que a gente vai fazer para manter todas as coisas, para continuar dando conforto? A gente se preocupava primeiro com as pessoas, né? Se preocupava com os funcionários, com a nossa família, como que ia ser dali para frente. Mas a gente nunca deixou de ter esperança, né? Porque a gente realmente lutou muito, assim. A gente pegou o restaurante vendendo tipo 30 refeições e nós chegamos a vender quase 300 refeições num dia. E foi nós dois mesmo ali como casal, lutando mesmo, assim. Passávamos o final de semana ajeitando, arrumando as coisas para na segunda-feira abrir e continuar funcionando. Não era pelo bem material em si, né? Eram memórias, tudo que a gente construiu junto. Só que dessa vez, quando o restaurante não deu certo, a gente já tinha uma estrutura. Eu já tinha ele já me tinha. Nós já tínhamos uma família e nós já tínhamos a Cristo. Então esse medo foi muito diferente. Foi um medo assim, na certeza que a gente iria vencer. Sabe? Que a gente estava junto e que ia passar. E está passando. E a importância dessa estrutura que ela descreveu aqui muito bem, familiar e de fé para poder passar pelas situações, né? Tem, né, essas situações mutáveis, nessas situações incertas, a gente tem que ter coisas estáveis para a gente se amparar, né? A situação muda, emprego muda, nossa aparência muda, nossa saúde muda, nossos planos mudam, mas tem coisas estáveis, sólidas, né, nas quais a gente se sustenta de verdade. A gente não pode se sustentar no que muda, né? Não pode sustentar na minha condição financeira hoje, no meu emprego hoje, na minha saúde de hoje, né? Eu posso ter uma expectativa positiva sobre isso, mas não é daí que vai vir o meu amparo, porque isso passa, né? Isso passa. E quando você se sustenta ali numa família sólida, né? Numa fé sólida, consistente, né? Madura, né? Tudo fica... Não fica fácil, mas fica... Você tem um amparo, né? Você tem aonde se escorar na hora que você não estiver dando conta, né? E isso faz toda a diferença. Isso. Vamos ver um pouquinho mais sobre o processo de recomeço dela. No meio desse processo todo, quando eu comecei a pensar o que a gente poderia fazer, eu lembrei que eu sempre imaginei ter algum negócio, um comércio relacionado ao meu trabalho, que era decoração. Mas eu não tinha como fazer sozinha, né? A casa, são os filhos, o marido, são tantas coisas pra gente cuidar e eu sozinha não daria conta. E aí, quando o restaurante realmente fechou as portas, eu vi essa oportunidade em que o meu marido poderia estar comigo. Nisso, eu ainda não sabia o que era, né? Começamos a pesquisar e orando eu pedi ao Senhor que partisse do meu esposo, sim. Que eu entenderia de Deus que o sinal verde, né, para a gente iniciar esse novo negócio partiria da concordância dele. E nós sempre fizemos dessa forma. Tudo que a gente fez sempre foi em concordância, um com o outro. E aí veio, né, a nossa loja de roupa de cama, né? E quando eu falei sobre isso com ele, né, depois a gente pensar em várias outras coisas, veio assim um aval, não, então vamos tentar. E a gente sempre orando, colocando, né, nas mãos do Senhor os planos, os sonhos, né?
Uma coisa que hoje eu peço a Deus é que a gente nunca deixe de sonhar, né? Que Deus nunca deixe de dar sonhos, que eu vejo isso como fé, como esperança, você não perder os seus sonhos, né? E aí as portas foram se abrindo, né? Eu acredito muito assim, que quando Deus te dá o sinal verde, Ele vai te mostrando no meio do caminho, né? Ele vai ou abrindo portas ou fechando portas. E aí a gente foi entendendo que era para prosseguir. E estamos prosseguindo ainda, né? Ainda estamos no caminho ainda. E no caminho tem um processo. E a Carolina conta pra gente um pouquinho sobre a importância desse processo, né? Vamos ver. Eu me sinto ainda no caminho. É um longo caminho que a gente tem que percorrer, né? Eu acho que na vida a gente não está livre de dificuldade, a gente não está livre de medos, né? O verdadeiro evangelho de Cristo não nos mostra uma vida fácil, né? Mas com o Senhor nós somos mais que vencedores. Então, a cada luta, a cada dificuldade, se nós tivermos a presença do Senhor em nós, nós não iremos desistir. É o que não nos fez desistir, é o que ainda hoje não nos faz desistir. É a certeza que Deus está conosco. E Ele tem provido. A cada dia Ele tem nos sustentado. E nós aprendemos com isso tudo e com a nossa conversão que Deus é o suficiente, né? Deus precisa ser o suficiente na nossa vida. A gente precisa crer. Independente da força do nosso braço, Deus vai agir, Ele vai prover e nada há de nos faltar. A cada dia eu aprendo que, se for por mim, não faz sentido, né? Que seja para a honra e glória do Senhor, que seja para refletir a glória do Senhor, que as pessoas, ao olhar para nós, né, possam crer que na presença de Deus elas podem vencer, elas podem se reinventar, elas podem recomeçar, porque a força não vem de nós, a força vem de Deus. É lindo e Carolina pode ter certeza que a gente já está vendo a glória de Deus através da sua vida, da vida do seu esposo. Essa reinvenção, como ela mesmo disse, é tão bonito, né? A marca dela chama Dress Home Decor. Então, eu nunca imaginava que existiria uma empresa especializada em cama posta. Eu já conhecia muito mesa posta. Agora, roupa de cama, né, com tantos detalhes, é lindo. Tem uma coleção que é só de versículo, aí tem uma que é para a cama do casal ali, né, o que Deus uniu, essa eu tenho. O que Deus uniu, o homem não separe, eu sou do meu amado e ele é meu. Um mais lindo que o outro, cantar está lá todo declarado ali. Para quê? Para você profetizar isso sobre o seu leito, sobre a sua casa, sobre a sua família. Olha que coisa criativa, né? Eles que migraram ali da área do restaurante, né, do comércio, sai para uma coisa totalmente diferente. Não, mas não era para ela diferente, porque ela era da área. E aí eu queria que a gente encerrasse falando sobre a importância dessa parceria, né, que eles ilustram bem ali, entre o que ela ilustra bem ali, que ela e o marido têm. Sim, a gente estava falando que a coisa mais importante que ela traz para a gente nessa história são os valores que são alicerçados. Então, do momento aqui, a gente comentou a respeito disso, que se ela tiver... O que sobrou para essa família? Sobrou os alicerces que eles tinham. E isso me chamou muita atenção a história, que ela falava que o restaurante, em um momento, era uma iniciativa que tinha partido dele, e ela veio como um apoio para poder construir isso, enquanto alguma coisa que passou a ser do nós. E é interessante que parece que isso depois inverte, né? Então, ela esperou uma ideia surgir, um novo momento a partir de um ambiente de criatividade que ela tinha dentro de uma profissão dela, e ela orou e falou assim, eu quero que o meu esposo seja alguém que vai vir como protagonista disso também. E meio que inverte, né? Então, essa família que junto trabalhava com uma área passou a junto trabalhar em outra frente. Ou seja, não é aquilo que é somente meu, é aquilo que é do nós enquanto casal, guardando, claro, as suas individualidades, os seus processos, os seus talentos que são individuais, mas que se somam. E são esses valores que a gente olha para eles e fala assim, gente, está aí a beleza, está aí isso que eles realmente conseguiram desenvolver, amadurecer e sustentar e confiar
dentro desse dia a dia que está aí cheio de mudanças. Não vai ser a primeira, não vai ser a última na vida desse casal. Que história bonita que ficou pra gente. Que lindo. A Carolina e o seu esposo estão reconstruindo. Todos nós aqui também estamos em áreas diferentes da vida e você também pode reconstruir, você pode começar ou recomeçar. Então não desista de você, não desista da sua família, não desista do seu trabalho, não desista do seu chamado. Há esperança para você. Como o Guilherme bem definiu aqui, observe quais são os fundamentos os quais você construiu algo na sua vida e comece a partir desse lugar. Ah, Thalita, mas eu não construí nada, tá uma situação, tá um caos. Então comece por Jesus. Ele é a pedra angular, ele é o fundamento sobre o qual você pode construir todas as coisas e uma nova história para você. Que Deus te abençoe, não se esqueça, você é um bom motivo para viver. Até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigada.